Amigos queridos, Jesus, Mestre de amor e misericórdia, nesta manhã feliz de nossas vidas, sob o amparo misericordioso do Mestre amado, mergulhamos nosso pensamento nas faixas sublimes do bem e da verdade, neste ambiente espiritual preparado para nos receber, qual se pudéssemos sentir aromas suaves, flores espirituais em guirlandas coloridas, por este recinto simples que nos recebe. No silêncio dos nossos corações, queremos receber a presença de Jesus, através dos inúmeros benfeitores espirituais que se debruçam sobre nós para nos socorrer e amparar. Estes tutelados amigos espirituais que se destacaram para ombrear conosco a existência na Terra e que nesta hora nos imantam de vibrações felizes, nós agradecemos, Senhor, por todo este manancial de luz que nos faculta a mergulharmos nas páginas sublimes do seu Evangelho de amor. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos. A caridade para com os criminosos é um capítulo do capítulo principal da lei do amor, que é amar o próximo como a si mesmo. Nós sabemos que temos dificuldade da caridade para com os amigos ainda, porque as imperfeições íntimas nos avassalam tantas vezes e trazemos vibrações muito desajustadas ao ato de servir, à dedicação incondicional ao outro, às vezes junto daqueles que amamos. Então, o maior desafio desse Evangelho é a caridade para com aqueles que nós julgamos serem transgressores das leis de Deus. Mas quem somos nós, senão também transgressores das leis divinas? Se os nossos atos são atos que muitas vezes, para a justiça humana, são atos não percebidos, para a justiça de Deus são registrados. Estamos falando do nosso mundo íntimo, desses pensamentos e emoções inconfessáveis que a justiça dos homens não alcança, mas que a nossa consciência nos sinaliza de que está alocado na minha memória situações transgressoras às leis divinas. É dessa que nós estamos falando. E enquanto estas ações transgressoras, pela morbidade dos nossos pensamentos, prevalecerem em nós teremos desafetos. Olha que interessante.
teremos desafetos na exata proporção das dificuldades que arrastamos em nós, e não da dificuldade que o inimigo traz para nós. Porque os aqui chamados criminosos ou transgressores às leis trazem as suas imperfeições. Mas quando de nós se aproximam, não encontram caridade e potencializam em nós o nosso também desarvoro, as nossas iniquidades. E é isso que estabelece a inimizade. Quando o mal do outro encontra perfeita ressonância no mal que há em mim. Então o Evangelho diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar aos infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus, como o conheceis. Então nós estamos nesse trecho já há alguns dias, para dizer assim que talvez as nossas reações perante a lei de Deus sofram maiores reações na lei de ação e reação. Teremos maior comprometimento, porque nós já não podemos alegar ignorância. E muitas vezes o outro ainda está na faixa primitiva da ignorância. Então serão mais desculpáveis do que a nós que já conhecemos Deus. E nós vamos refletir sobre esse item que vai falar dos nossos inimigos íntimos. Atentem bem, porque os externos são muito explícitos, porque nos contrariam, ou porque nos humilham, ou porque não nos obedecem, porque nos hostilizam, porque não se adequam ao nosso modo de ser. Então, isso nós já conhecemos. Mas nós trazemos inimigos íntimos, que Emmanuel, no item inimigos que não devemos acalentar, está no livro Através do Tempo, capítulo 33, que diz assim, é bem importante nessa compreensão, né? Por que temos inimigos e não os perdoamos? Porque o perdão é uma caridade para com os inimigos. Então, qual o tipo de caridade para os inimigos? Uma delas é o perdão. Então, defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. E ele vai dizer para nós que inimigos são esses. De certo, dói-te a ofensa do agressor que te não percebe as intenções elevadas. Contudo, a intolerância a asilar-se por escorpião venenoso em teu pensamento é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Que pensamento espetacular de Emmanuel. Nós pensamos que não perdoamos o agressor porque a intolerância se asila em nós como um escorpião no nosso pensamento, incitando o espírito à vingança contínua. Então, quem é o maior algoz e inimigo? Aquele que apenas não me obedece e me hostiliza, ou a intolerância que faz com que o meu pensamento seja um pensamento venenoso que me induz às trevas abismais da vingança? Não é?
Então, olha que interessante nós compreendermos que nós estamos julgando o crime do outro, às vezes um crime social, e não vemos em nós os crimes da intolerância a asilar-se. Ele se agasalha no nosso pensamento, que nós o acalentamos, induzindo-nos a trevas abismais da vingança. Então, indubitavelmente, a crítica impensada do irmão que te menoscaba os propósitos sadios dilacera-te a sensibilidade. Então, o que vem do outro para mim fere, dilacera, espanca a alegria nossa. Isso é o que o mundo vê. Entretanto, a vaidade, a enrodilhar-se no teu coração por víbora peçonhenta, é o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. O mundo vê o crime, alguém me feriu, me dilacerou, mas o que está em mim? A vaidade. E a vaidade, Emmanuel está usando palavras fortes, né? Ele disse escorpião venenoso do pensamento, ele disse víbora peçonhenta no coração. Este é o grande inimigo nosso. É o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade, ao desânimo. Depaupera o espírito, ele perde forças pelos canais emocionais, porque ele está acalentando esta vaidade. Então, nós vimos a intolerância, nós vimos agora a vaidade. Em verdade, diz Emmanuel, a calúnia do amigo perturbado lança fogo ao santuário de teus ideais, subtraindo-te a confiança. Todavia, a crueldade que se refugia em teu ser por tigre invisível de intemperança e discórdia, é o inimigo perigoso que te sugere adesão ao crime. E às vezes a gente fica preso, alguém falou mal de mim, mas eu não estou vendo a crueldade que se refugia em mim. Como aqui ele está usando animais fortes, né, como o tigre, da intemperança, discórdia, esses são os inimigos. Porque nós já estamos no ponto de olhar para dentro de nós e perceber os inimigos ocultos em nós, que vibram e que atraem que as pessoas se comportem conosco de acordo com as vibrações que são emitidas por nós, da intolerância, da insensibilidade, da vaidade, da crueldade, do egoísmo e outras tantas situações que estão asiladas em nós e que elas geram vibrações atrativas para que a nossa vida no mundo seja pautada pelo desamor, vamos dizer assim, né? Efetivamente, diz Emmanuel, o desprezo que te foi lançado em rosto pelo companheiro infeliz é golpe mortal, abrindo-te chagas de aflição nos tecidos sutis da alma. É difícil o desprezo, a rejeição, né? É muito sofrido para todos nós. Foi lançado para nós, mas, no entanto, o egoísmo, a ocultar-se em teu peito, por chacal intangível de ignorância e ferocidade, é o inimigo terrível que se arroja à frustração. Né? Nós temos o egoísmo, que foi tanto falado aqui, né, nos itens anteriores desse mesmo capítulo, né? Que esse estado inoperante do pensamento que atrofiou o espírito para a ação, e o espírito atrofiado para a ação, ele passa a ter uma voracidade de que o mundo venha para ele, porque ele tem necessidades no mundo. E esse egoísmo fica em nós, né, como uma pulsação que suga do outro
o que ele tem de melhor. Não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos. Olha que importante, né? O que deprime não é o que o outro faz por mim, que a gente pensa que eu estou infeliz por alguém. Eu estou infeliz e posso deprimir porque internamente eu trago inimigos ocultos, quais estes que foram mencionados. Mas, então, não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes, quais sejam orgulho e maldade, tristeza e preguiça, desespero e ingratidão, que perseveram conosco. Como, amigos queridos, enfrentarmos os inimigos internos? Porque talvez nunca tivéssemos mergulhados para identificar em nós quais são os nossos, que nós estamos acalentando na acústica da alma, que nós estamos vibrando na elaboração de padrões de pensamento que se repetem. Quais são esses grandes inimigos que nos infelicitam? Eu costumo dizer para a grande maioria das pessoas que nós sofremos não pelo mal que fazem a nós, mas nós sofremos pelo mal que há em nós. É por isso que sofremos. Porque vamos pensar juntos. Se o espírito venceu grande parte das suas dificuldades, quando o mal do outro o atinge, o que encontra nele? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas, caridade, tolerância, compreensão pelo mal que vem do outro. Então vamos pensar que o outro arremessasse para nós violentas vibrações e nós não tivéssemos dentro de nós nenhuma referência de crueldade. Ao chegar em nós aquela vibração, ela seria amortecida pelas construções morais de cada um de nós, como, por exemplo, a tolerância. A profunda compreensão do tempo evolutivo do outro. Então, o outro joga o seu mal e ele se dilui na frequência vibratória dos nossos sentimentos para com ele. Isso é amar o criminoso. Isso é a caridade para os transgressores. Agora, se eu me desconheço e um dardo magnético doente parte do outro em nossa direção, imediatamente, por invigilância, encontra similitude em mim, de uma referência pequena. Estava escondido, eu nem sabia que tinha, mas disparou pela presença desse espírito na minha vida. Ontem nós falamos que não fossem os desafetos a serem os nossos professores de educação moral, hoje nós estaríamos na ilusão de que fôssemos bons. Imagina! Se nunca ninguém nos cutucasse nas nossas feridas íntimas, não nos desafiasse todos os dias, não pontuasse o quanto ainda deixamos a desejar nos nossos relacionamentos, como estaríamos? Estaríamos paralisados na evolução, um platô eterno de estagnação, porque acharíamos que éramos bons. Olha que espetáculo que é a justiça de Deus, gente, para mostrar quem somos. Todo mundo, né? Nós estamos nesse momento do autoconhecimento e tantas abordagens e tantas terapêuticas, etc. Há um movimento assim, mas externo.
pautado em comportamentos externos, pautado no verniz das aparências quanto à adequação. Mas a doutrina espírita, nas lições do Evangelho, vem mostrar quem somos de verdade. Por isso que muitos não querem, muitos não suportam perceber quem são. E nós temos dito, olha só que interessante, todos estamos prontos para saber quem somos? Absolutamente não. Por quê? Porque para mergulhar no quem somos, precisamos ter mínimas aquisições morais, obras, sentimentos. Porque é com este sentimento que eu tenho um facho luminoso mínimo para mergulhar nas sombras íntimas. Se eu não tiver aquisições do conhecimento e da moral cristã, eu não tenho força para me conhecer. E seria até uma falta de caridade, porque a pessoa não está na condição que precisaria estar para se perceber. Então, amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Tudo isso, os inimigos externos, são esses que nos proporcionam e são bem-vindos na nossa vida. E porque sempre que a gente pergunta a alguém, mas quem são seus inimigos? A pessoa diz, nenhum, eu não tenho inimigos nessa vida. Só que não me dou bem com o pai, com o sogro, com o patrão, com o amigo do lado, com o companheiro da casa espírita, eu não gosto muito daquela pessoa não me desce, aquela E a gente vê uma lista de desafetos que não queremos chamar inimigos, ok? Mas vamos chamar aqueles que ainda não aprendemos a amar, que tal? Né? Aqueles que ainda não aprendemos a amar são valorosos instrumentos da nossa perfeição, mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos. Sabe aquele, o escorpião no pensamento, né? Aqueles bichos venenosos que trazemos dentro de nós estão escondidos, porque bicho funciona camufladamente, eles se escondem, eles são traiçoeiros. Então, cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que expressando os sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam a angústia e nos algemam a dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Que maravilha de compreensão que Emmanuel traz para nós, para que nós possamos... sempre temos falado isso no processo da obsessão espiritual, né? O que é a desobsessão espiritual? É eu eliminar de mim as referências que são plugs para os espíritos fazerem associações mentais. Né? Lá no Pensamento e Vida, a associação é um capítulo importantíssimo de nós percebermos que nós estamos mergulhados, né? Em vibrações compatíveis com as nossas, então nós estamos sintonizados com milhões, eu diria com legiões. Então, é muito importante eu perceber que essas vibrações geram companhias espirituais. Às vezes, renteiam conosco em casa ou na vizinhança, no trabalho, no estudo, no roteiro, no ideal. Mas o espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis das horas escuras. Em muitos lances da estrada, vê-se obrigado a comungar-lhes a presença, a partilhar-lhes a atividade, a ouvi-los e a obedecê-los, até o ponto em que o dever funcional ou o compromisso doméstico lhe preceituem determinadas obrigações. Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis nas horas escuras, seja silenciando ou clareando situações.
nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar, servir, aproveitando os talentos da vida no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre lhes confiou. Mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejem a consciência tranquila, e nem nos ensinou a arrasá-los. Mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que a todos os necessitados difíceis nas horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Quanto nós somos impotentes, né, amigos? Às vezes nem temos sentimentos para fazer o bem por aquele, mas já estamos no momento de não julgar. Então, o que nos resta? Sozinhos nada podemos, mas pela força da prece, nós entramos em comunhão com os espíritos que amam aquele que para nós é o mais difícil. Mas ele tem quem os ame profundamente. Aqueles espíritos que o fizeram chegar até o nosso coração nessa encarnação. E nos entregaram dizendo: eis aqui, ame-o. Mas se de todo o nosso amor não se estende, porque a nossa compreensão não avançou, a nossa indulgência não se estabeleceu, nós podemos orar fervorosamente e mentalizá-lo inundado de uma luz suave, para que aí sim, com as vibrações fluídicas do fluido vital que nos é próprio, os espíritos superiores inoculam no nosso fluido vital vibrações que não possuímos e endereçam aquele que está conosco no nosso âmbito íntimo para que ele seja socorrido ao longo do tempo. Que misericórdia é essa, amigos? Antes da gente rejeitar os nossos desafetos e retirá-los do nosso caminho, porque quando retiramos ficamos paralisados na evolução, nós precisamos aprender a orar, porque ele possui amigos e às vezes, vou dizer uma coisa para vocês, aquele que hoje é o bem difícil, toda a família tem vários, né? Que é o bem difícil, mais agressivo, mais intolerante, naquele momento da ignorância, nós não sabemos quem ele é, não sabemos. Às vezes ele traz méritos que nem nós possuímos, mas ele trouxe na sua anterioridade uma complexidade de temas para ser resolvido. Mas ele não é só aquilo. Aquilo é uma faceta desta existência, mas não representa o espírito na sua totalidade. E ele pode ter amigos espirituais elevadíssimos que são por ele. E que o trouxeram para aquele ambiente para que ele recebesse o amparo que necessitava. Olha que maravilha da justiça divina. Nós precisamos adentrar a instância do espírito que o outro é, para sairmos dessa obscuridade de uma personalidade doente, transgressora, cheia de patologias. Mas se um amigo que o ama, né? Nós vemos muito isso nas obras de André Luiz, que eles vão buscar um espírito que está nas furnas. Mas a hora que contam a história daquele espírito, a gente fala: nossa, que espírito grandioso que veio se tratar de uma faceta, né? E essa faceta está tão expandida. Mas se nós dermos oportunidade, a identidade do espírito, onde tem os seus valores morais, hão de sobrepujar em algum tempo da evolução.
Mas e quanto a nós? Nós precisamos retirar os inimigos ocultos, né? O escorpião, a víbora peçonhenta, né? O tigre invisível, enfim, o chacal, né? Feroz. Nós temos que tirar de nós. E isso só se faz através do conhecimento e da experiência do bem em nossas vidas. Então nós vamos encerrar, fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nesta hora feliz de nossas vidas, queremos agradecer, Senhor, pelo Seu Evangelho que norteia os nossos passos vacilantes rumo à perfeição. Agradecer aos amigos que nos toleram falhas e defeitos, que equilibram nossos passos imperfeitos, trazendo paz e luz aos nossos corações. Agradecer a presença confortadora e amena com que os amigos nos acerenam em nossos dias de dor. Vibrar a gratidão na forma do trabalho do bem constante. Queremos, Senhor, estender os braços e os sentimentos a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que sejamos felizes na eternidade. Que suas bênçãos possam cobrir a multidão dos aflitos na terra. Onde quer que haja dor, possam haver corações amantíssimos servindo em seu nome. Arrefece, Senhor Jesus, os impulsos da guerra. Ameniza os corações em desalinho e infunde em cada consciência a vivacidade da lei de Deus. Assim, encerramos o Evangelho desta manhã com a profunda gratidão a Deus, Pai amantíssimo, a Jesus, Mestre amado, e a esses amigos espirituais que conosco estão. Obrigada, Senhor, e que assim seja.